Uma aula gravada. Na minha tela, eu estou colocando aqui a sala do segundo ano. Na quarta semana, uma novidade, repetir a trilha, tá? Eu vou ficar nessa trilha ainda. Vocês só tem mais uma parte da trilha, vocês têm até a trilha 8, deixa eu só confirmar isso aqui. Mas deixa eu só reconfirmar aqui nas minhas pastas. Vocês têm a trilha... vocês têm a trilha 8. Mas a trilha 8, a gente vai falar da questão da degradação, né? Do material, dos resíduos, do lixo, enfim. Só dando spoiler aí da trilha 8. Mas aí eu repeti essa semana, essa trilha 7. Temos a trilha 8, que vai ser na semana de 31 a 4. E ainda vamos ficar com a folga no dia 7 a 11, mas a gente vai tratar das recuperações, das atividades. Vai ser um tempo aí que eu vou deixar que vocês entreguem atividades atrasadas, enfim. A gente vai fazendo isso. Porque da semana de 14, 17, 18 já é a parte da finalização. Né? A parte de conselho de classe, essas coisas que eu tenho que entregar lá para a coordenação. Bom, a trilha 7, né, novamente, espero que vocês tenham lido essa trilha, né, toda na semana passada. A gente trouxe alguns exemplos de bacias, recursos hídricos, né, falamos da parte principal dos rios, das bacias hidrográficas, os principais rios, né, que exploram o curso do rio, o leito, a foz, enfim. Eu passei, inclusive, né, aqui está toda a trilha, né? Eu fiz a exploração do tópico 4, né? Ou seja, esse tópico 4 aqui, ó, explorando a trilha, foi com base na atividade que eu fiz para vocês, né? Que eu fiz, né? Que eu produzi, recortando esse quarto ponto. Texto 1, né? Traz as bacias hidrográficas na Bahia e seus... Deixa eu rapidinho aqui... Bom, pronto. Aí do texto 1, ele traz um recorte, né? E aí você tem o questionamento. Aqui o questionamento, que vocês têm que responder, está lá na atividade. Aí você traz o texto 2 aqui, né? Você tem mais alguns recortes. O texto 2, o rio passa por seca, né, no sertão da Bahia, com perfuração de poços e barragens irregulares, né? Ou seja, de fato, essas perfurações, né, de poços de formas irregulares, você tem um impacto ambiental muito grande, né? Inclusive com as questões das mananciais, né? Das águas subterrâneas. Então, você acaba escoando de um lugar para o outro, e aí você acaba secando outros pontos. Então, ele traz esse texto 2, falando dessa questão, e aí você traz aqui o outro questionamento, né? O que você entendeu por barragens, né? Como a perfuração de poços e barragens pode influenciar no curso natural de um rio. Existem outros tipos de construções ou ações que podem fazer secar esses importantes recursos hídricos? Anote. Então, assim, faça essa anotação, responda esses questionamentos diante do texto 2. E o texto 3, as nascentes dos rios, né, das mulheres, cuidar para não morrer. Então, ele traz o texto falando um pouco sobre isso. E aqui tem um questionamento, né? Vamos discutir um pouco sobre isso. O que são mananciais de um rio? Qual o problema levantado por esses estudantes? Quais as possíveis causas desse problema? Quais as soluções que eles apresentaram para o problema? Então, está tudo aqui no texto, lido por vocês, que vocês vão responder diante da leitura do texto acima. Lembrando que todo o texto, na íntegra, tem sempre o link, né, de onde foi tirado. Você pode ver esse texto na íntegra, querer saber mais, querer ler mais sobre ele. Pronto. Aí, no resolvendo o desafio da trilha,
eu trouxe esse questionamento, né? Tá lá como atividade. Identificar problemas a partir de uma observação, tal como propor soluções, fazem parte de um processo de pesquisa, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tá na hora, lembra que a gente estudou no início dessas trilhas, né? No início da trilha 1, trilha 2, como fazer uma pesquisa, né? Aquelas etapas. Lembra daquele probleminha, daquele vídeo que eu passei da cafeteira, que o cara vai e liga a tomada, né, e não consegue, né, ligar a cafeteira, ele acha que está queimada. Então, ali, naquele videozinho bem ilustrativo, você aprendeu a fazer, né, a como fazer uma pesquisa, né, e como trilhar as etapas de uma pesquisa, que vai desde a observação do problema, desde a hipótese. O que é a hipótese, para lembrar vocês? A hipótese é quando você vai fazer as investigações e você faz hipóteses de como aquele problema pode ser solucionado, né? A hipótese daquele problema lá da garrafa térmica é ele dizer assim, será que essa tomada está quebrada? Então, ele levantou uma hipótese. Será que se eu pegar essa tomada agora, ligar numa outra, a cafeteira funciona ou não funciona? Então, as hipóteses é na questão de dizer que se aquela tomada estava funcionando ou não. E aí, o que é que ele está fazendo? Ele está testando as hipóteses. O testar as hipóteses é também uma outra etapa da sua pesquisa. Então, você levanta o problema, levanta as hipóteses, testa as hipóteses. Esse teste ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando você faz um teste de hipótese e dá negativo, você pode criar outras hipóteses para solucionar aquele problema. E aí, solucionando, você vai escrever sobre toda aquela trajetória, né? Então, essas são as etapas, né? A verificação das hipóteses e a solução final, né? Onde você vai resolver aquele problema e vai trazer uma solução. Então, essas etapas que a gente viu lá no início das trilhas, né, trilha 1, trilha 2, vocês vão ter que lembrar disso, então retorna ela para saber como faz, tá? Então, estou aqui, ó. O problema faz com que o pesquisador se questione sobre suas possíveis causas, né? O que é que causou aquele problema? Tá? Tudo isso são hipóteses, o que chamamos de hipóteses. Dentro do campo científico, não podemos afirmar que exista uma única solução para as hipóteses levantadas. Então, foi o que eu falei, né? Pode ser que seja uma, ou outra, ou duas, ou nenhuma. Aí você testa outra. Então, a observação de um problema, a observação de um questionamento, ela é feita através de uma pesquisa, e a pesquisa é feita através de etapas. E essas etapas, elas têm que ser respeitadas durante a formação dessa pesquisa, durante a construção dessa pesquisa. E aí vem a problemática, que é o que eu quero que vocês façam para essa semana. Qual é a problemática? O Rio São Francisco, né, muito falado, muito grande e muito importante para a nossa região. O Rio São Francisco, por exemplo, é o rio mais importante da Bahia devido à sua extensão. Ele é imenso, gente. Em 2007, se iniciou, olha, em 2007, nós estamos em 2021, né? 2007, você tem o quê? 3 anos, depois mais 10, 13, depois mais 14 anos. Em 2007, se iniciou a sua transposição através do projeto intitulado Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. A sua transposição se deu como solução para alguns problemas. Aí a pergunta é, quais problemas, né? Após quase 15 anos desse processo iniciado, pesquise por que houve a necessidade dessa transposição. Por que surgiu a necessidade? Qual foi a causa principal da necessidade de se haver essa mudança, né? Porque mudou o curso em muitos trechos, né, dele. Então, por que houve essa necessidade dessa transposição desse rio? Cite as vantagens e desvantagens para a população baiana, porque houve vantagem e também houve desvantagem. Então, esse é o questionamento maior, né, a transposição do Rio São Francisco, como se deu essa transposição, como está tendo, por que estamos, depois de 15 anos, ainda falando sobre isso, né? Quais são as questões políticas, ou não, traga isso, tudo isso no seu texto, no seu relatório, na sua pesquisa que vocês vão fazer, envolvendo esses questionamentos que estão aqui, certo? Então, está explicada a atividade de hoje para essa semana. Antes para a gente conhecer um pouco mais sobre essa transposição, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, eu vou passar esse vídeo para vocês, tá? Deixa eu ver se ele já está aqui, já está aqui.
para a gente entender um pouco mais sobre isso. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Então, pay attention aí. Normal. Porque eu só assisto o vídeo 1,5 ou 2. Perder tempo, não. Aqui está no automático, não. Vou botar 240 para a gente não ter problema. Ele já está baixando, né? Eu estou com a internet um pouco ruim. Vocês têm alguma pergunta, gente, antes de a gente começar aqui? Professor, essa atividade do desafio da trilha é para entregar hoje? O desafio da trilha, não. O desafio da trilha é uma atividade que eu vou passar hoje. Vou entregar daqui a 8 dias. Tá? Aqueles textos que eu falei, texto 1, texto 2, texto 3, e eu só estava lembrando que era a atividade da semana passada, que entrega hoje. Certo? O ponto 4 da trilha entrega hoje. Agora, esse ponto 5, que é desafio, que é o que eu estou falando agora, e eu vou passar um videozinho para a gente entender um pouco melhor, certo? Ok, Ana. Vamos lá. O Brasil é um país gigante, o quinto maior do mundo e de muitos contrastes. Se na região amazônica está localizada a maior bacia hidrográfica do planeta, no outro extremo, o Nordeste padece com a seca na maior parte do ano. Com apenas 3% das águas brasileiras, tem poucos rios perenes. O São Francisco concentra 63% das águas do Nordeste. A transposição do Rio São Francisco faz parte do Plano Nacional de Segurança Hídrica, que define as principais ações do país. Foi concebido para resolver um problema secular na região mais seca do país, o acesso à água. Para os nordestinos, que sempre passaram por essa dificuldade, a chegada da água vai ser a redenção, a melhoria de vida tão sonhada. Os nordestinos que vão nascer a partir de agora terão outro sentimento, outras possibilidades e outra autoestima. Aí o projeto de integração do Rio São Francisco é um projeto que se destina ao abastecimento urbano de uma população de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os esforços para levar água aos lugares remotos do semiárido brasileiro têm custado muito aos cofres públicos. Além da água para beber que chega, uma nova fronteira agrícola está por começar no semiárido brasileiro. Ela começa a ganhar forma através de gigantescos canais de irrigação que levarão água em abundância a regiões que não recebem mais que 300 milímetros de chuva por ano nos períodos normais. Ao longo dos séculos, grandes secas ceifaram milhares de vidas. Desde 2012, a Caatinga convive com secas mais intensas e avassaladoras. A imagem construída da Caatinga, a de um lugar onde a vida insiste em não dar certo, começa a mudar. É uma opção recomendável para você tentar tirar da pobreza uma região muito grande do Brasil. Em 2025, quando a obra estiver finalizada, estima-se que mais de 12 milhões de pessoas sejam beneficiadas.
A visita ao canteiro de obras impressiona. Ver a caatinga cortada pelos canais é presenciar um sonho acalentado desde os tempos do Império. O projeto terá aproximadamente 620 quilômetros de extensão. É a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. São pontes, passarelas, estações de bombeamento e de controle, túneis, aquedutos, canais e reservatórios. As imagens não conseguem reproduzir a imensidão da obra. A razão principal do projeto é garantir a segurança hídrica das populações. Mudar o cenário de pobreza da Caatinga. Mas não é só isso. Não é apenas a água, tem um conceito muito mais importante do que a água. É a segurança que você tem água. Uma nova vida será possível com a chegada das águas do São Francisco. Nós podemos fazer um uso mais otimizado das águas que estão nos reservatórios que existem nas regiões que vão ser beneficiadas. As barragens, quando estiverem cheias, vão permitir algo pouco visto por aqui. A irrigação, a pesca, o uso industrial, o lazer e o turismo. Um empresário, um empreendedor, seja ele um grande ou pequeno empresário, ele não começa um investimento porque não sabe se vai ter água. Além de alimentarem os canais, as águas vão escoar também pelos riachos e cursos naturais existentes ao redor das barragens. São rios e riachos temporários que vão se tornar perenes. Por onde passar o canal, imagens da Caatinga seca, solo rachado e animais mortos serão coisas do passado. O reservatório de Areias recebeu as primeiras águas em setembro de 2014. Visto de cima, o cenário já é outro no semiárido pernambucano. É nisso que todos apostam. Porque nós podemos fazer no Nordeste brasileiro uma produção focada em produtos que podem ser produzidos apenas no semiárido. A integração do São Francisco está dividido em dois trechos. O trecho norte e o trecho leste. O primeiro atravessa 4 estados. Nasce no município de Cabrobó, Pernambuco. Passa pelo Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tem uma extensão de 402 quilômetros de distância. 12 barragens de diversos tamanhos. 56 milhões de metros cúbicos armazenados. Irá beneficiar 7 milhões e meio de pessoas. Terá 5 eixos e ramais que irão abastecer 232 municípios nos 4 estados. Já o trecho leste nasce em Pernambuco, também no município de Floresta, na represa de Itaparica. Vai até a Paraíba, tem extensão de 220 quilômetros, 16 barragens, 910 milhões de metros cúbicos armazenados e irá beneficiar 4 milhões e meio de pessoas. Com 2 grandes ramais, o projeto prevê diversas adutoras que abastecerão 169 municípios, chegando até o Rio Paraíba. Quer se tornar referência na sua área? A Pós-Descomplica garante a sua especialização por um preço que... O Rio São Francisco tem 2.800 quilômetros de extensão. Com a transposição, apenas 1/4 do que corre para o mar será utilizado. Como acontece com o perímetro irrigado de Petrolina, o projeto de transposição, quando finalizado, vai mudar o cenário de parte do semiárido nordestino. As secas vão continuar. É um fenômeno natural na Caatinga. Gente morrendo de sede, porém, as futuras gerações
só vão lembrar nos livros de história. É isso que todos esperam, confiantes que aconteça. O Brasil tem um imenso potencial hídrico em lagos, rios e aquíferos. A utilização de forma sustentável desses mananciais, desde a geração de energia até a produção de alimentos, é a forma de garantir que a água disponível continue sendo elemento central para a promoção de desenvolvimento e transformação social no país. E aí, gostaram do vídeo, gente? Deu para ter uma noção, né, do quão grande, né, é esta obra, né, essa transposição do Rio São Francisco, que é um rio amazônico. E, de fato, tem outros, né, existem outros vídeos que trazem, né, eu dentre uns 6, escolhi esse. Eu acho que ele fez uma abertura, né, fez a questão histórica dessa transposição, e com certeza e a gente pôde perceber qual era de fato o real motivo, né? Ou seja, os beneficiários era aqui a nossa região, né? A nossa região do Nordeste, né? Que abrange alguns estados como Pernambuco, Ceará, né? A Paraíba, a própria Bahia. Então, assim, a gente vai ser beneficiado com isso. Claro que dentre esses, né? Desde 2007, esses 15 anos aí, a gente passou por muitas histórias, né, que de fato aconteceram com essa transposição, como desvio de dinheiro, essa questão de política que sempre nos aflige, né, em qualquer situação. Ou seja, estavam se fazendo uma grande obra, né, para matar a sede, matar a fome de muitas pessoas, porque nós não temos essa noção, mas existem pessoas que vivem em extrema região de seca, né? Como eu já havia dito aqui para vocês, ou até na escola, muitas vezes a gente não morre de fome. Com certeza, não. Mas de sede, sim. Tá? Então, a água é importante. Então, temos um rio aí que tem uma abundância, né, que ele reserva 63% da água, né? Ele tem 63% da água nacional, mas ele é um rio perene, né? É um rio perene. Rio perene é aquele rio que ele está sempre com água, né? Os rios que não são perenes são rios que têm água, ora tem água, alguns momentos não tem, né? Que alguns rios a gente tem que estão cheios ou estão secos. Então, vocês podem ver uma imensa explicação de como se deu, né? De como vai se dar essa grande obra que vai até 2025, né? Essa entrega desses dois caminhos que estão sendo construídos. Então, diante dessa explicação, vocês podem estar trazendo, deixa eu botar aqui minha tela inteira, vocês podem estar trazendo e buscando outros vídeos, né, que trazem esse conteúdo, esse assunto, mas para quê? Para vocês responderem o questionamento, né? Sobre o Rio São Francisco. Questionamento esse que na sua transposição, se deu como solução para algum problema, então vocês têm uma ideia de qual foi o problema, né? De qual é o real problema, a magnitude desse problema. Após esses quase 15 anos do processo iniciado, pesquise sobre o que houve a necessidade dessa transição, né? Qual foi a necessidade real desse rio, e cite as vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagens que eu vejo, o que vocês veem? Alguém pode falar? O visual, né? Você vê aquela construção. Claro que existe um bem maior, né? Para a gente ter no final, né? Com o objetivo final. Mas você vê aquela construção toda no meio do semiárido, né? Que a gente chama de poluição visual. Mas, claro, com o intuito melhor
para se trazer com uma finalidade positiva. E alguns pontos negativos são os desvios de dinheiro dessa construção toda, que é uma construção gigantesca, né? São bilhões e bilhões que se gastam. E claro que existem os aproveitadores no momento dessa construção. Então, na minha trilha, nessa atividade, eu postei, cadê atividade 4 dessa unidade 2, está aqui o documento eu trago esse questionamento. Então, vocês vão fazer. O que é que eu peço nessa atividade? Eu peço que responda aos questionamentos feitos no segundo parágrafo abaixo. Essa atividade pode ser feita em dupla. Cadê aqui? Negrito. Ela pode ser feita em dupla, tá? Seguindo aquelas mesmas orientações. Quais são aquelas orientações? As orientações de que vocês podem postar, um aluno posta a atividade, o relatório feito, né, com aqueles questionamentos abaixo, e o outro posta sem o documento, certo? Lembrando que o que vai postar com o documento, posta com o nome da dupla, certo? Não esqueça disso, de postar, ok? Porque aí eu dou a nota de um e vou no outro lá também dou a mesma nota. E aí, se essa pessoa não entregou, de fato, não tenho como avaliar esta nota, certo? Ok? Eu queria tratar com vocês, sabia que hoje ia ser rápido, mas eu queria tratar com vocês isso aqui, ó. Unidade 1, segundo ano. Eu fechei as notas de vocês. Eu não sei se eu entreguei as notas, né? Eu percebo aqui, ó, a média, tá? Aqui nessa primeira coluna é a média de vocês antes da recuperação, certo? Aqui na segunda coluna é a média de vocês, ou é a recuperação de vocês. Quem fez, né? Quem me entregou. Somente 6 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a média depois da recuperação, ou seja, quem estava com a nota antes e não precisou de recuperação, continuou com a mesma nota, né? Ó. Continuou com a mesma nota, tá aqui. E quem estava com a nota antes e tirou uma nota na recuperação, eu tirei a média aritmética e aí ficou com essa média aqui, ok? Então tá aí, vocês estão vendo, né, da recuperação, Emily, Karine, os outros que estavam passados já sabem as suas notas, os que estão aqui com notas poucas, né, não sei porquê, não frequentam, enfim, as notas, né, são baixas. A outra pessoa foi João Vitor Bastos, Jonathan, e quem mais? E Tylon e Vinícius. Pronto, só foram esses que fizeram a recuperação, os outros com nota que passaram continuam com a mesma nota. Então, essa aqui é a média de vocês. Eu não entreguei essas notas para vocês, da recuperação, de fato, né? Deixa eu só entregar essas notas. Já está tudo corrigido. Unidade 2, recuperação aqui. Ah, já entreguei. Tá aqui as 7 pessoas. A Alana tá aí? Cadê, gente?
O que é para entregar hoje, Verônica? Daniel, se sua dupla tiver 3 pessoas, eu vou levar você para a NASA. É para entregar hoje, professor? O que é para entregar hoje, Verônica? A atividade que o senhor passou em dupla. Ô, Verônica, toda a minha atividade, amor, é para entregar. Toda vez que eu passo uma atividade, é sempre, desde quando a gente começou o ano, é sempre uma semana. Se eu estou passando hoje, é uma semana. Sempre, Verônica. Sempre. Cadê a lista de quê, Jéssica? A data de entrega da atividade já está para hoje. Está para hoje? Meu Deus. Talvez seja isso que a Verônica perguntou, né? Vamos lá. Atividade de hoje, 4. Data de entrega, às 23 horas. Como é que eu fiz isso? Data de entrega, 23 horas. A data, 25 de maio. Meu Deus. 1º de junho. Cadê a lista? A lista de presença. Vou colocar agora, Jéssica. Presença. Esse que é para entregar hoje. A lista de presença está lá. Gente, tô vendo vocês não falaram nada hoje, né? Será que eu tô com sem som? Não, né? Acho que não. Sim, Thalita. A lista de presença, tá certo. Já postei lá. Aqui, ó. Presença. 40 alunos. 14 aqui na sala. Enfim. Bom, gente, é isso. Não tenho mais nada para falar, para fazer, não. Tá? Eu repeti a trilha, né? Trouxe o questionamento do Rio São Francisco, para que vocês respondam durante essa semana aí. E aí eu trago a questão do lixo, né, dos resíduos produzidos pelo mundo na próxima semana, que vai ser o tema da próxima aula, que seria a última da unidade, certo? Depois a gente tem recuperação e assim por diante. Tranquilo? Tchau, tchau. Até a próxima aula.